Será que é verdade aquele ditado popular? Quem meu filho beija, minha boca adoça? O tema desse episódio de hoje vai ser famílias reconstituídas. Eu sou a Beatriz Schmidt. E eu sou a Amanda Said. E esse é o Descomplicólogas, o canal que vai tentar descomplicar um pouquinho da rotina. No episódio de hoje a gente vai dividir em 5 blocos. No primeiro bloco a gente vai falar então um pouquinho sobre o que é essa tal de família reconstituída, famílias recasadas. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre alguns dos principais desafios desse momento. E depois no terceiro bloco a gente vai falar sobre algumas formas de parentalidade, como é que ficam os filhos nesse novo arranjo. No quarto bloco, a gente vai falar sobre as potencialidades e os manejos para as dificuldades que podem existir. E no último, como sempre, a gente vai dar nossas dicas culturais. É isso aí, vamos lá. Nesse primeiro bloco, a gente vai começar definindo o que significa famílias recasadas. A gente optou até por usar esse termo, né, e não famílias reconstituídas, que também é um termo muito comum aí da gente ver, mas a gente optou por usar esse termo nesse episódio. Então, o que significa família recasada? Significa um lar onde vive um casal e pelo menos um dos parceiros tem um filho do casamento anterior, né? Na verdade, não tem necessidade de ter tido um casamento formal aí para a gente considerar, né, um recasamento, mas só o fato de coabitar a gente já considera que é uma família recasada. E aí, existem muitos exemplos, né? Muitos, exatamente. Aí tem uma diversidade enorme aí de constituições diferentes. Sim, porque um dos dois pode ter filho e o outro não. Os dois podem ter filhos da relação anterior. Eles podem ou não vir a ter filhos em conjunto, né? E então ter novos filhos, então, nessa segunda relação. Ou pode ser que nenhum dos dois tinham filhos anteriormente. Exatamente. E aí, pegando um pouco o gancho do nosso último episódio, que a gente falou de divórcio, né? A gente achou até que fez sentido falar agora, muito por conta do nosso último episódio, né, Amanda? Apesar de a gente ter visto que o número aí de divórcios cresceu bastante, a gente tem uma estatística aí que os recasamentos continuam acontecendo, né? Exato. Apesar de ter bastante divórcio, as pessoas continuam casando de novo. Sim, tem um dado do IBGE que ele vai mostrar, né, que nos últimos 14 anos, né, o aumento foi de cerca de 98%. Então, se em 2001, nessas relações formalizadas novas, né, tinham 12% a mais de registros, né, isso foi aumentando, depois em 2004 foi para 13,7%, em 2009, 17,6% e aí em 2015, 23,8%. Isso se a gente pensa, na verdade, essas relações formais, né, que vão lá e casam no civil, porque muitas vezes esses recasamentos acontecem, né, como a gente já falou, com outras formas de conjugalidade, simplesmente coabitando. Então, provavelmente esse número pode ser ainda maior. Exatamente. Uma outra questão é sobre essa estabilidade dos casamentos. Tem várias pesquisas e eu vi aí alguns dados diferentes, inclusive nelas, mas a gente sabe que antigamente existia uma certa diferença entre o tempo da estabilidade, né? A estabilidade do casamento, o tempo de duração do casamento, do primeiro casamento com o segundo. Então, antigamente se falava que durava mais o primeiro casamento do que o segundo. Mas hoje já tem maior equilíbrio em relação a essa estabilidade do primeiro e do segundo casamento. E quando a gente está falando dessa perspectiva, né, de reconstituição de família, e se a gente faz uma atenção também num aspecto de gênero, né, que ele, como a gente já tem falado em todos os episódios, ele continua comparecendo, ainda é muito comum, né, que as mulheres que têm filhos de relações, das primeiras relações, elas façam essa reconstituição de casamento com homens, né, ou novos parceiros que também tenham filhos de relações anteriores, né? E homens que têm filhos de relações anteriores, às vezes eles têm mais facilidade de estabelecer uma nova relação do que as mulheres, né? Então, assim, às vezes elas têm mais receio de colocar um novo homem, né? Se a gente está falando aí das relações heterossexuais, dentro da casa para conviver com seus filhos. E aí, um dos desafios, assim, né? Uma das necessidades que deve se ter nessa nova configuração familiar é porque é preciso, né? É necessário que ele gerencie várias relações que são potencialmente conflituosas, porque tem filhos de uniões distintas, né, quando os dois têm filhos,
a própria nova relação conjugal e essa permanência do contato com o ex-cônjuge por conta dos filhos, que a gente já falou no episódio anterior que ela é fundamental de continuar acontecendo. Exatamente. A gente já falou também que quanto mais pessoas dentro de um sistema familiar, maior vai ser a complexidade desse sistema. Então, se a gente está falando agora, né, da união, né, de uma nova família, mas que tem aí alguns aspectos a serem levados em consideração, a gente também pensa que a família reconstituída ou recasada, ela também é mais complexa. Isso porque tem alguns aspectos emocionais aí que vão fazer parte essa reconstituição. Então, tem os aspectos da própria família de origem de cada um dos cônjuges. Esses aspectos da família de origem, eles já existiam nos primeiros casamentos, né? Agora, tem esses aspectos da relação anterior. Então, como é que foi esse divórcio? Se você ainda tem contato, como que é esse contato? Se a comunicação flui, se não flui, se tem mágoa, se não tem. E a própria formação da nova conjugalidade, né? Então, isso tudo comparece aí nesse novo momento. E para começar falando sobre esse assunto, a gente tem que trazer um aspecto muito importante aqui, que para se tornar uma família reconstituída, bem-sucedida, é necessário tempo. Requer tempo para que isso vá amadurecendo, para que as relações vão se estabelecendo. Isso é um ponto muito importante para a gente não criar expectativas de que as coisas vão ser muito simples, muito fáceis e muito rápidas. E às vezes essas expectativas, elas até têm a ver com uma tentativa que eu tenho de solucionar um problema que eu tive na relação anterior. Então, às vezes, as expectativas dessa segunda relação, elas podem ser ainda maiores, né? Então, assim, ter uma ideia um pouco mais realista também desse momento, como um momento, né, de desafio, mas também de potencial, pode ser, inclusive, preventivo aí de alguns conflitos. Até essa ideia, né, de que vou fazer nesse casamento que não deu certo no outro, né? Como isso também é uma situação delicada. O próprio nome, assim, né? Há uma certa crítica em relação ao próprio nome que se dá para essas famílias, seja famílias recasadas ou reconstituídas, porque esse prefixo aí dá essa ideia de repetição, né? Então, às vezes tem uma conotação um pouco negativa. E na verdade é uma relação nova, né? É uma nova relação, mas ela tem aspectos que são só dela. Então vamos começar esse segundo bloco falando dos principais desafios. E para a gente começar, a gente quer trazer aqui um relato que, na verdade, apresenta um contraponto, né, de tantos desafios aí e possíveis complicações. Vamos ouvir um pouquinho. Olá, meu nome é Wilson Philip, tenho 56 anos. Estou aqui para falar um pouquinho sobre reconstituição familiar. Me foi solicitado para falar sobre isso, então vamos lá. Eu conheci Rosângela em 1996, né? Eu já tinha passado por um relacionamento, tinha tido uma relação, dessa relação tinha uma filha de 6 anos. E Rosângela também tinha tido um relacionamento, tinha passado por uma relação e tinha uma filha de 3 anos. Nós nos conhecemos, conversamos muito, sentimos atração um pelo outro, e aos poucos acabamos ficando juntos. Mas houve uma situação muito bacana que foi logo no início, quando eu chamei Rosângela e falei com ela o seguinte: olha, eu queria propor algo. E ela perguntou: tá, o quê? Eu falei: eu queria propor que nós não tivéssemos a situação de minha filha ou sua filha, mas sim que nós encarássemos como sendo as duas as nossas filhas. E por que isso? Porque a verdade verdadeira é que amor, né, de pai, mãe e filho, amor por pai, mãe e filho, são amores insubstituíveis e que não se disputam, né? É muito delicado essa situação. Eu fico vendo, às vezes, pessoas que estão tentando reconstruir as suas vidas, as suas famílias, mas que não têm filhos e entram em atritos porque a outra parte tem filhos. Só que esse amor por filhos, né, é um amor insubstituível. Então nós fizemos um bem bolado, então ficamos na seguinte situação: beleza, são as duas as nossas filhas. E foi assim durante muitos anos. Muito rapidamente Camila passou a chamar a Rosângela de mãe, Yasmin passou a me chamar de pai, e a coisa foi fluindo sempre muito bem, muito bacana. Assim nós passamos 8 anos. Houve um momento que eu até cheguei para conversar com a Yasmin, e perguntei para ela: você quer que eu te trate como Yasmin ou como minha filha, né? Ela já estava ali mais ou menos com os seus 8 para 9 anos, ela falou: como filha. Aí eu falei: então tá bom. E isso quer dizer o quê? É carinho,
É amor, é beijo, é abraço, mas também é correção, é orientação. Levamos então nesse processo aí basicamente 8 anos. Estabelecemos também uma coisa chamada tríade do relacionamento, né? E o símbolo de tríade do relacionamento é o triângulo, figura geométrica composta por 3 lados e 3 ângulos. Triângulo equilátero, ou seja, 3 lados iguais e 3 ângulos iguais. Em qualquer posição que você coloque o triângulo, ele fica super bacana e sempre será um triângulo. Um lado nós chamamos de conhecimento. Se nós de fato temos conhecimento, né, sobre o que estamos querendo discutir. Outro lado sobre comunicação. Será que o que eu falo é o que você escuta? E o outro lado é empatia, ou seja, a sua capacidade de se colocar no lugar do outro. E sempre foi muito legal. 8 anos depois veio a Bruna. Como eu e Rosângela já tínhamos estabelecido criar um mexidão, o mexidão familiar, né? Era como se fosse colocar tudo na mesma panela e ia todo mundo junto e misturado. E a gente discutia as coisas juntas. Criamos também o diálogo familiar, e isso aí já foi um bom tempo depois, né? Bruna veio só para somar. Não existe essa questão que as pessoas falam, sua filha, minha filha, nossa filha. Todas são nossas filhas. E é uma relação super bacana. Criamos o diálogo familiar, onde a gente alinha uma série de pontos, a gente procura saber o que agrada, o que desagrada ao outro, para que a gente viva cada vez mais em perfeita harmonia. E mais recentemente, nós passamos a criar o alinhamento de expectativas. Já estamos juntos há 24 anos, tem sido muito legal. A reconstrução familiar muitas vezes não é fácil, afinal de contas nós somos seres humanos, somos e seremos eternamente insatisfeitos, mas é muito legal quando a gente procura ser empático, se colocar no lugar do outro. Então nada melhor, eu costumo até dizer muito assim, como eu agradeço a Deus por ter ganho mais uma filha, né? E então todo mundo quando me pergunta quantas filhas você tem, eu falo 3. Eu não consigo falar outra coisa que não seja como eu me sinto. Pai de 3 lindas meninas. E a declaração da minha Yaya no Dia dos Pais é algo emocionante. Eu fico até emocionado quando eu lembro dela dizendo: pai, obrigado por nunca ter me tratado de forma diferente. E é isso. Reconstrução familiar super show, super bacana. Apesar desse áudio trazer uma perspectiva muito positiva e muito bacana de uma família recasada, a gente sabe que o trajeto para chegar até lá é longo, né? Uhum. Então vamos falar um pouquinho das dificuldades. Acho que um primeiro ponto é quando a gente pensa que a família nova, ela requer novos padrões, né? Ela requer novas dinâmicas, justamente pelos pontos que a gente falou no primeiro bloco. Mas muitas vezes um erro muito comum é que esse novo casal tente trazer para esse novo relacionamento alguns aspectos e padrões que existiam na relação anterior. E na verdade a gente sabe que essa relação ela precisa do investimento, né, único que ela requer e que refazer ou tentar revisitar esses padrões não necessariamente vai ser possível. E junto disso, né, dessa necessidade de criar uma nova dinâmica, né, novas regras para essa relação, a gente sabe também que tem que existir um manejo dos vários papéis que vão existir. Porque aí a gente está falando do novo casal que existe, né, da nova função parental também, né, que já é pré-existente, já é relação conjugal que vai se ter, né? Então, tudo isso requer uma certa flexibilidade, né, para a construção de novas fronteiras, que a gente diz que são os limites que devem ser estabelecidos. E a gente sabe que existem diversos fatores que podem contribuir para que esses desafios sejam mais ou menos potencializados. Então, como a gente, né, falou nos primeiros episódios, né, nos primeiros programas, dependendo do ciclo de vida que acontece esse recasamento, esses desafios podem ser maiores ou menores, porque pode ser que esse casal não tenha filhos, pode ser que sejam crianças pequenas, pode ser que já sejam filhos adultos, ou que esses filhos nem morem mais com esses pais, né? Então, isso pode ser um aspecto, a própria idade das crianças, como a gente está falando agora, ou a idade dos cônjuges, né, dos novos cônjuges, como que é essa relação com os ex-cônjuges, como que são as relações com as suas próprias famílias de origem, e como que essa família de origem aceita, permite ou não a entrada dessa nova pessoa, dessas novas pessoas. Tudo isso pode influenciar, potencializar ou não esses desafios. E aí aqui a gente vai falar dos 6 maiores desafios, que foram 3 autores aí que descreveram, né, e que chegaram a essa conclusão.
Então, a gente vai falar primeiro do que seria um desafio que seriam os membros e estrangeiros. E aí é que, nesse sentido, a gente está usando membros e estrangeiros por quê? Membros quer dizer de pessoas que já pertencem. E, ao mesmo tempo, estrangeiros porque eles não pertencem a esse lugar. Exatamente. Essa integração, né, com essas pessoas que são novas, essa integração ela requer uma certa confiança, assim, né, e uma certa disponibilidade e abertura para flexibilizar também um espaço, né, para a entrada aí de novas pessoas que vão exercer papéis. E aí, não só a gente está falando aqui das pessoas que são os novos cônjuges, né, tipo madrasta ou padrasto, mas até quando a gente pensa aí nos filhos desse novo casal, né, que inclusive a gente nem tem nome para falar, né, como é que seria essa relação entre os enteados, né, uma relação meio fraternal, enfim, e também inclui-se aí também outras pessoas dessa família, então são novos tios, novos avós, né, novos primos. E aí pensando justamente nessa nova integração, a gente sabe que, novamente, o que a gente falou, coisas do relacionamento passado, sombras do relacionamento passado, elas podem impactar de uma certa forma que pode até impedir, né, essa entrada, essa incorporação, né, dos novos parceiros na vida familiar. Exatamente, e dependendo da forma, né, do manejo que esse pai ou que essa mãe conduzem, né, dependendo de como que eles fazem essa integração e como que eles fizeram ou como que eles ainda mantêm a relação com os ex-cônjuges, né, isso também vai interferir na forma como esses membros novos vão ser integrados, porque, e eu acho que já entra aí até no segundo desafio, né, que são as questões das lealdades, né. Às vezes, a mãe, por exemplo, né, que está divorciada desse pai, ela fala coisas, né, dessa nova figura aí da madrasta, e isso acaba colocando esse filho numa relação de lealdade com essa mãe que dificulta que esse filho, que essa filha tenha uma abertura para, inclusive, afetivamente construir uma relação com essa pessoa nova, né? Exatamente. Então vamos falar logo, já que a gente está falando disso, vamos falar desses conflitos de lealdade, que é uma segunda dificuldade possível de existir, né? Que é justamente isso que a gente está falando. Muitas vezes os filhos, né, dependendo da forma como isso foi conduzido, podem interpretar esse novo relacionamento dos pais como uma traição, assim, né? Podem ver como uma coisa muito ruim, que foi um impedimento da família, né? Uma outra situação possível, né, que esses conflitos de lealdade podem aparecer aí, por exemplo, quando a gente vê essa dificuldade que a gente é comum até da gente ouvir, quando os filhos viram e falam pro padrasto ou para a madrasta: você não é meu pai, você não é minha mãe, então quem é você para estar falando sobre isso, né? Exatamente. Por todo o Exatamente. ressentimento que se tem. E aí são muitos sentimentos que podem, né, esses enteados podem ter, né, e um deles é o ressentimento, às vezes tem também um ciúme, né, e muitas vezes uma sensação de se sentir deslocado, assim, né, de não ter mais espaço nessa nova relação, assim, qual que é o meu lugar, né, e aí a gente sabe que é difícil, muitas vezes, também para esses novos membros, eles tentarem sair dessas lealdades, né, e se colocarem ali como adultos responsáveis, né? A gente vai falar mais para frente sobre o desafio dessa construção de uma nova parentalidade, mas muitas vezes falar frases como do tipo: eu sei que ele é seu filho, mas eu acho que ele não te trata bem, ou eu sei que ele é seu filho, mas eu acho que você deveria, né, se colocar dessa forma, enfim. Muitas vezes, por trás dessa fala, tem uma intenção, assim, até de desqualificar ou desmerecer o exercício que esse pai ou que essa mãe estão exercendo a parentalidade. Então, a gente sabe que existem formas e formas, né, de ser comunicado, assim, das coisas serem comunicadas, e é necessário, sim, que esse pai e que essa mãe, eles entrem ali nesse diálogo, mas existe um jeito, né, que pode ser melhor ou pior. Exatamente. E um outro ponto aqui muito importante é que muitas vezes nesses conflitos de lealdade, né, os filhos podem acabar entrando numa certa competitividade aí com o padrasto, madrasta, enfim. Isso. Só que a gente sabe que tem lugar, cada um tem seu lugar, né? E cada um deve ocupar o seu lugar, né? Exato, assim, o lugar que lhe cabe, na verdade. Sim, exatamente. Então, existem, por exemplo, um cenário que às vezes o padrasto e o filho competem pela atenção dessa mãe, né? E aí a mãe também se sente dividida, como se ela precisasse, né? Enfim, como se fosse o mesmo afeto, a mesma atenção, né? O mesmo tipo de relação, e na verdade não é.
E às vezes essas lealdades, né, com esses pais e essas mães que não estão fazendo parte desse novo sistema familiar, ele pode inclusive trazer uma perspectiva, né, de que esse padrasto e essa madrasta podem vir como se fossem substitutos, né, dessa mãe e desse pai. E na verdade são afetos diferentes. A gente pode pensar que esses afetos estão se multiplicando ao invés de serem, né, diminuídos ou substituídos. Até nesse áudio que a gente ouviu agora, né? O Wilson comenta que a filha dele começou a chamar a madrasta de mãe, né? É até interessante, assim, porque a gente sabe que não é tão comum assim de ver, mas que ela também continuou tendo uma relação muito boa com a mãe dela, né? E assim, que são pessoas diferentes, que ocupam lugares diferentes, relações totalmente diferentes. Exatamente. Às vezes esse é um desafio que esses ex-cônjuges podem ter, né, no sentido assim de diferenciar mesmo, né, as questões conjugais que foram, né, enfim, que eram para ter ficado para trás e de conseguir pensar que, bom, em prol do bem-estar do meu filho, né, se para ele está sendo positivo estabelecer uma nova relação de vínculo, de proximidade com uma nova mulher, né, que tem esse nome aí de madrasta, então isso é positivo para ele, né? Então, isso não vai colocar em xeque o amor que ele tem por mim, né? Ou não vai, talvez, diminuir essa relação, porque é uma outra relação, não é um substituto. O outro desafio que a gente vai trazer aqui é a questão da disputa de fronteiras. E aí aqui cabe o seguinte, cada lar, né, que se tem, precisa ter o controle de como decide e lida com determinados assuntos, né? Que dizem respeito à sua esfera, obviamente. E o outro par parental, ele precisa respeitar essa fronteira. Exatamente. Então, a gente sabe que esse conceito, né, a gente está revisitando aí dos limites e das fronteiras, ele tem a ver, inclusive, com os subsistemas familiares, né? Então, assim, como que os irmãos se relacionam entre si, como que é a relação desse sistema dos filhos com o sistema dos pais, né? E agora esses pais, às vezes, incluem um pai ou uma mãe que não é meu pai, minha mãe, mas é só pai da minha mãe, da minha irmã, do meu irmão, né? Então, muitas vezes, as decisões, assim, de quem dorme com quem, o que é privado para mim, o que tem que ser compartilhado com a família, né? Tudo isso agora pode se dar de uma forma diferente do que era na primeira relação. Exatamente. E aí, isso pode ser um grande desafio. Porque vamos até pegar aqui um exemplo de... Vamos supor que anteriormente, numa casa, não era permitido que os namorados dormissem juntos com os filhos. Só que agora nessa família, isso muda. E aí, um dos cônjuges acha que isso é possível e tal. E aí, é uma nova regra, né? Uma nova fronteira que precisa ser estabelecida. Porque se a gente pensa que antes, né, num dos cônjuges era permitido e no outro não, quando eles se juntam, se for não permitido, é como se eles estivessem perdendo um direito, né? Algo que já era dado. E, por outro lado, o outro tem que ceder para um novo padrão que para ele, né, não era assim. Até o próprio tratamento de forma igual ou diferente entre esses enteados aí, né, entre essa geração dos filhos, requer uma readaptação dessas fronteiras. E se não houver uma possibilidade de flexibilização por parte desses novos cônjuges, isso vai ser um desafio grande. Aí o trem aperta. E isso é importante da gente lembrar, Amanda, que essas disputas de fronteiras, elas não existem só nessas famílias, né? Senão a gente fica preso, como achando que famílias reconstituídas são muito ruins. Mas elas existem dentro do lar, das famílias ditas tradicionais, dos primeiros casamentos. Essas disputas, elas já são naturais de existir. É porque é mais naturalizado. Exato. Às vezes a gente acha que esses conflitos entre pai e filho, entre mãe e filho, é assim que é, né? E na verdade aí a gente estranha quando é uma madrasta em conflito com seu enteado, mas na verdade esses conflitos existem em todas as famílias. Exatamente. E quando a gente está falando aí, né, dessa coisa da madrasta, do papel, das fronteiras, a gente também começa a pensar sobre as questões de poder. Porque pode ser que, inclusive, uma das consequências, né, das relações anteriormente, ou até às vezes mal resolvidas, vem uma sensação que esse cônjuge tem agora de que, bom, não deu certo algum tipo de divisão aí de autoridade ou de poder, né, com o meu antigo parceiro, com a minha antiga parceira, e aí agora eu escolho que isso, né, não deve ser mais dividido, assim, isso pode ser um desafio, porque é outra pessoa, eu estou num outro momento, às vezes, né, então não necessariamente que era problema de divisão aí de autoridade vai ser um problema agora. E ficar nessa posição da autoridade, né, de quem detém o poder, também afasta, né, acaba afastando
o cônjuge do enteado, enfim. Gente, é tão difícil esse negócio, a gente não tem nem nome, cônjuge, ex-cônjuge, enteado, filho, irmão, é difícil. A gente espera que fique claro, mas qualquer coisa vocês vão sinalizando. De qualquer forma, quando a gente fala de autoridade, e a gente está falando de novas famílias que têm filhos, né? Essa é uma autoridade que agora ela vai ser restabelecida de uma forma diferente, porque antes era inquestionável a autoridade do pai e da mãe. Agora tem o pai ou tem a mãe, mas tem um outro adulto que ele entra sim hierarquicamente no nível superior aos filhos, mas ele não tem a mesma autoridade que o pai com a mãe. É claro que cada família vai estabelecer isso de uma forma, né? A gente até ouviu no primeiro áudio como que eles não fizeram distinção ali entre a geração dos filhos, né? E era filho de todo mundo, né? Mas, de qualquer forma, muitas vezes esses poderes, embora eles sejam equivalentes, eles são diferentes. É legal pontuar isso mesmo. Então, pensando em mais um outro desafio, a gente vai falar dos triângulos rígidos, porque a gente sabe que esse é um desafio também nas famílias reconstituídas, as relações que a gente diz que são trianguladas. A gente falou disso no divórcio. Sim. Né? A gente falou explicou um pouco melhor isso, mas o que acontece? As rivalidades aqui na família recasada, elas acabam aflorando algumas provas de lealdade que são muito, muito complexas e que ainda hoje a gente tem pouca orientação a respeito disso. E assim, às vezes, né, tem alguns, por exemplo, se você está estabelecendo um novo relacionamento, né, e aí você sai com essa pessoa aí, e aí no meio dessa saída o seu filho ou sua filha ligam, né, fica difícil às vezes o manejo para esse pai, né, ou essa mãe, do tipo, eu atendo e dou atenção para o meu filho, já que é importante, sei lá, né, saiu aí a nota, o boletim, enfim, eu quero participar desse momento, e ao mesmo tempo fazer isso vai me tirar, né, da atenção ou do investimento desse momento de estabelecimento dessa nova relação, né? Então, muitas vezes, existem várias formas que esses triângulos podem se dar, né? Muitas vezes é entre o pai, a madrasta e o filho, né, o enteado, ou às vezes, inclusive, é entre o pai, a mãe e o filho, ou seja, mesmo ainda já tendo novos membros, esse ex-casal continua ali, né, colocando o filho no meio, como a gente falou no episódio de divórcio, né, às vezes é mãe, madrasta e filho, enfim. E aí pensando até nesse exemplo mesmo, né, que a Amanda colocou aí, se a gente parar para pensar, parece que é besta, mas não é, assim, é muito complexo, porque ao mesmo tempo a gente tem, de um lado, a necessidade de manter esse vínculo com os filhos, né, muitas vezes os filhos não estão morando juntos, então tem uma necessidade de manter o contato com os filhos, esse engajamento. Por outro lado, tem ali uma pessoa, um cônjuge, que acabou de sair de um divórcio, às vezes está muito mal, não sabe se aquela pessoa vai investir na relação, o tanto que ela está querendo investir, e aí fica nesse meio do caminho, né? Assim, nesse meio do caminho, nessa situação delicada, assim. Então é difícil mesmo. Embora seja desafiador, acho que agora a gente pode colocar um outro áudio, um outro depoimento que vai falar sobre a autorização, né, que essas pessoas têm de constituir outras famílias, não só numa perspectiva assim, né, de família, mas de uma nova relação conjugal, que seja satisfatória, inclusive em termos assim afetivos, né, amorosos, digamos assim. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Inaê, eu tenho 31 anos. Vou falar um pouquinho da minha história para vocês, de relacionamentos e filhos. Bom, eu tive um relacionamento por um ano, né? Me relacionei com um homem por um ano e engravidei. Nós não éramos casados, eu namorava com ele na época. Engravidei, foi uma gravidez totalmente não planejada. E depois nós fomos morar juntos. Na casa da minha mãe, mas fomos morar juntos. Foi um relacionamento que deu certo por mais uns 2 anos, ou seja, ficamos juntos por uns 3 anos no total, mais ou menos. Quando minha filha fez 1 ano, a gente se separou. Foi uma separação muito tranquila pra gente. Como ela tinha 1 ano de idade, ele era muito ligado nela, eles ainda são muito ligados até hoje. Mas a gente levou tudo com muita tranquilidade para que ela não sofresse muito, né? E então a gente conseguiu levar muito tranquila a separação para ela de uma forma natural, né? De que ela teria 2 casas, de que ela continuaria tendo um pai, continuaria tendo uma mãe e que, enfim, a gente só moraria separado.
E aí, com o tempo, eu fui sentindo necessidade de me relacionar de novo, né? Claro, eu era muito nova, enfim. E aí, depois, quando a Yolanda fez uns 3 anos, com isso eu tive outros relacionamentos pequenos e tudo, ficava com algumas pessoas, mas nada muito sério. Quando a Yolanda fez uns 3 anos, eu comecei a sentir falta de um relacionamento sério mesmo, assim, um namorado mesmo, né? Alguém para me acompanhar. Comecei a ter muitos medos. Tinha medo de alguém que não aceitasse a minha filha, não aceitasse minha filha, assim, não aceitasse a minha realidade com filha, na verdade, né? Porque eu que tinha que aceitar a pessoa para minha filha, né? Porque minha filha é a prioridade, ela que é mais importante na minha vida. Mas eu tinha medo que a pessoa não se encaixasse na minha realidade. Esse é o fato, né? Que a pessoa não se encaixasse na minha realidade e que a gente não conseguisse construir uma vida juntos. Eu tive muito medo de recomeçar, mas por meio de aplicativos, e eu achei que fosse uma maneira mais fácil de conhecer pessoas. E então conheci o meu atual marido. E, e então a gente começou a conversar e tudo, a gente se encontrou, conversamos muito. Ele também tem um filho e a gente começou a se relacionar. Nos relacionamos. O fato é que quando você tem filhos, você pode se relacionar novamente, você pode construir uma nova família, e o filho, na verdade, é só mais um acréscimo para a sua felicidade, né? E o filho do outro também. O meu marido já é mais velho, ele tem 43, vai fazer 44 anos, e ele já tinha um filho bem mais velho, o Arthur já tem 27 anos. E a minha filha tem 5 anos. Então são diferenças muito grandes de idade. Apesar de que Arthur, na época, morava com ele e agora mora com a mãe dele de novo. Foi morar com a mãe dele no Rio. E Yolanda não. Yolanda mora comigo e continuaria morando com a gente, né? Se um dia a gente fosse morar junto. O que aconteceu? Me surpreendeu muito que no começo do relacionamento, quando a gente começou a namorar, nós pretendíamos fazer uma viagem de casal. E então a gente tinha, acredito que 5 meses de relacionamento. E eu falei, vamos viajar? Ele, vamos. E vamos levar a Yolanda. Aí eu falei, nossa, mas tem certeza? Porque eu não sabia como ia ser, ele convivia com ela de brincar um pouquinho, né, e tudo, mas fazer uma viagem com ela, eu não sabia como seria esse relacionamento com ela, né? E então ele falou, claro, se a gente pretende ter um futuro juntos, nada mais justo que a gente passe a conviver mais. E eu achei muito bacana aquilo, porque ele tinha toda a razão. Se eu queria inserir ele na minha família e construir algo junto com ele estava mais que certo que a gente começasse a fazer as coisas fluírem, né? Então eu acho que é isso, é você encarar o filho como algo a acrescentar no seu relacionamento e não como algo que vai impedir o seu relacionamento, como uma pedra no caminho, né? Hoje em dia eles se dão super bem, é muito maravilhoso. E eu falo para todo mundo que você pode construir uma nova família, apesar de você ter filhos. Na verdade, é algo até que acrescenta mais na relação. A gente se dá super bem, tanto que eu me dou super bem com o filho dele, que tem quase a minha idade, né? Ele tem 27, eu tenho 31. E ele se dá super bem com a Yolanda, também minha filha, né? É, a gente, eles convivem assim harmoniosamente e tudo. E como ela tem 5 anos ainda, ele ainda tem assim, ele tem o papel de tio Alan, né? Ele não tem o papel de pai, porque ela tem um pai, mas ele ajuda na educação dela também, né? Porque nós moramos juntos agora, nós casamos, moramos juntos. E então ele ajuda na educação dela. E hoje em dia a gente até pensa, na verdade, em talvez ter um filho juntos, assim. O que mais pesa é a condição financeira mesmo, porque a gente sabe que ter um filho é muito caro, né? Mas quem sabe um dia a gente não dá um irmãozinho pra ela que ela pede tanto, né? Esse áudio é bem bacana aí para a gente trazer uma perspectiva que é a seguinte. Anteriormente, no primeiro casamento, no primeiro relacionamento, sem ter filhos, né? Tem um tempo aí maior que dá para desenvolver a relação do casal. No segundo casamento com filhos, não existe esse tempo. É tudo ao mesmo tempo. Desenvolver a relação do casal vem junto com a relação dos filhos.
Exatamente. E, na verdade, pode ser que, dependendo do momento que esse casal tá, até o momento em que eles passaram a constituir uma nova família, pode ser diferente, assim, né? Porque talvez antes, nessa primeira relação, as pessoas ficaram noivas por anos, né? Até se casar. Agora, de repente, depois de meses, já tá todo mundo morando junto. Periquito, papagaio, cachorro e tudo mais. Né? Uhum. Às vezes a idade é diferente, né? Às vezes a sensação de que, enfim, né? Aprendi já algumas coisas que dá para pular etapas, enfim. Não tem receita pronta, mas o que é fato vai precisar sim continuar tendo esse investimento da nova relação conjugal, juntamente, né, com o bom desenvolvimento dessa relação parental que também é nova. Isso inclui não só o meu novo desempenho do meu papel parental, que agora está desassociado, né, da mãe ou do pai, porque, enfim, a gente não está mais casado, e também como que eu vou intermediar a inclusão desse companheiro para que ele também participe, como a gente falou anteriormente, dessa autoridade. Não dá para dar pausa, né? Pausa nesse assunto para depois viver esse, é tudo ao mesmo tempo. E aí é que a gente diz que duas conquistas, assim, que são muito importantes para uma família recasada, são duas principais. A primeira é ter um forte vínculo de casal, né? Isso é um ponto importante. E o outro é desenvolver uma relação que seja satisfatória entre padrasto e madrasta com os filhos. Bom, essas são as duas principais, né? Mas a gente sabe também que, inclusive, não é incomum que os casais se separem, mesmo tendo uma relação de casal boa. Porque é isso que a gente está falando. Se essas são as conquistas, são conquistas importantes para essa família ser bem-sucedida, digamos assim, se esse casal tem uma relação boa de casal, mas essa relação do padrasto e madrasta com o filho não é satisfatória, é muito provável que também aconteça um divórcio. Exatamente. E aí é um desafio grande, né? Porque às vezes a gente está falando dessas pessoas que, enfim, tem que agora aprender também a incluir esse outro adulto na relação com o meu filho, né? Então, assim, a gente já atendeu casais, por exemplo, que o fato desse enteado, né, ser mais velho, assim, muitas vezes dava uma sensação de que, né, esse pai podia se eximir dessa intermediação, porque, enfim, não, vocês são adultos, né, assim, a esposa agora e a filha são adultas, então vocês podem, enfim, gerenciar, E, na verdade, não, assim, embora sejam adultos, de fato, e realmente algumas coisas, né, vão ser diferentes quando é criança, quando é adulto, mas ele continua sendo o pai, assim, né, então ele também tem que dar espaço para essa pessoa se inserir. Embora a gente saiba, né, Bia, que no primeiro momento, assim, cada um cuida dos seus filhos, né, caso os dois tenham, e aí depois a gente readapta e vê o que vai ser possível, né, nessa entrada aí dessas novas pessoas, assim. E inclusive também, né, que uma atitude legal, assim, né, desses cônjuges terem, eles justamente não tentarem assumir o papel de pais, que seja esse papel de pais no sentido dessa disciplina, né, dessa rigidez muito grande, mas justamente eles tentarem agir como um papel de apoio, de suporte a esses parceiros exercitarem a parentalidade. Apesar da gente falar que essa autoridade dos cônjuges também ela é importante de existir, né? E aí outro ponto, assim, que na verdade é como se fosse o primeiro deles, né, que é muito importante, é uma outra grande conquista para essa relação aí desse casal, é justamente também ter conseguido elaborar de forma satisfatória as relações, ou as dinâmicas, né, as mágoas, enfim, que se tem em relação à relação anterior. Né? E, na verdade, isso daí inclui os filhos também, porque muitas vezes tem raiva, tem ressentimento, tem mágoa, né, de como é que se deu esse divórcio, e se isso não está bem resolvido, individualmente e também no ciclo, né, e no sistema familiar, isso pode ser um desafio importante. Porque a gente fala que essas famílias recasadas, elas nascem de perdas, né? Ou por um divórcio, que é uma perda, ou por uma morte, né? Do ex-cônjuge. Então, esse luto, ele precisa ser bem elaborado, né? A gente fala que um luto mal elaborado lá na frente tem consequências muito significativas, e na família isso não é diferente. Então, tem que elaborar bem esse luto para poder investir nessa nova relação. E esse é um desafio porque, assim, também existem recasamentos em que só um dos cônjuges tem uma relação anterior, né? Tiveram uma relação anterior. Então, às vezes, para esse cônjuge que está na sua primeira relação, no seu primeiro casamento, enfim,
pode ser mais desafiador compreender algumas questões pelas quais ele não passa, porque, enfim, ele não teve, né, essa primeira relação. E aí é um desafio também adicional, né? Quando os dois não estão nesse mesmo momento aí, né? Para um é luto, para o outro não, para o outro é vida nova, né? Exatamente. Terceiro bloco, a gente vai falar da questão da parentalidade adotiva e dos filhos, né? A gente sabe que antigamente usava esse termo padrasta e madrasta para designar esse novo marido, essa nova esposa de uma pessoa viúva, né? Que acabava desempenhando papéis diferentes do que se é esperado hoje para essas pessoas. Porque antes, na verdade, sim, eram substitutos, né? Então, esses filhos agora iam ter uma nova relação de representação paterna, porque o pai morreu, né? Então, era esse padrasto substituto. E aí vem, às vezes, essa conotação pejorativa num contexto agora que a gente vive, em que o divórcio é possível e que essa substituição não é mais a regra, né? Como a gente falou anteriormente, isso vai se acrescentar. Mas a gente até comentou no post que a gente fez, né? Como que muitas vezes até filmes, né, da Disney, eles vêm retratar esse modelo aí de madrasta e padrasto como sendo os verdadeiros vilões, né? Cruéis, que rejeitam as crianças e faz mal, né? Enfim. Compete. E não é à toa, inclusive, que tem uma resistência dos filhos de chamarem esses cônjuges atuais dos pais de madrasta e padrasta, porque ainda tem uma conotação muito pejorativa. Inclusive, uma das críticas assim que a gente vê com bastante frequência é que não tem um termo apropriado para esses novos cônjuges. Assim. Não é só para os novos cônjuges, para os filhos dos cônjuges que não são irmãos postiços, são novos irmãos, meio irmão. Até a coisa postiça também dá uma conotação negativa, né? Falsa, né? De que é falsa. Em inglês tem, né, os termos lá de stepmother, e aí vira também stepbrother, stepsister, mas em português a gente não tem. Até assim, é difícil, quando a gente fala dessa coisa dos termos, pode parecer pequeno, porque, enfim, a gente vai explicando e a gente entende, mas se a gente pensa que não existem termos para falar dessas pessoas que agora fazem parte da família, isso remete a uma concepção de que, assim, a família tradicional, a família é a família que tem pai, mãe e filhos. Essas outras são outras, né? Como se fossem realmente menos família. Exatamente. Uma conotação ruim, assim, para essa família, né? E aí a gente sabe que vários fatores vão, então, influenciar essa parentalidade que a gente diz que é adotiva, né? Não deixa de ser uma adoção, né? Por exemplo, o sexo do padrasto ou da madrasta ser o mesmo do enteado faz uma diferença, a gente sabe que isso é uma facilidade. A residência do enteado faz toda a diferença também, né? Porque às vezes mora com outro cônjuge, né? Não coabita com o pai e a madrasta, o padrasto e a mãe, enfim. Aí tem a ver com a questão da guarda, né? Dos filhos, enfim, como é que ficou a guarda depois dos divórcios. Exatamente. E outra questão muito importante é o apoio do cônjuge atual, né, para esse exercício dessa parentalidade, que é o que a gente falou, né? Se o outro não dá espaço para que esse cônjuge exerça, né, sua autoridade, né, e tenha uma relação, é difícil que essa parentalidade se desenvolva. Inclusive, a gente até estava brincando, né? Assim, não sei se vocês aí que estão ouvindo também lembram disso, mas, por exemplo, na Branca de Neve e na Cinderela, os pais morreram, né? Assim, literalmente, mas na verdade foi fácil pintar as madrastas como bruxas, porque a gente nem viu como é que esses homens permitiram a entrada dessas mulheres, né? Ou como que eles também, enfim, favoreceram ou não a permanência desse lugar de filha como filha, né? Assim. Então, foi um aspecto de gênero, de novo, né? Esses homens caindo fora. Exatamente. E um outro aspecto aqui legal da gente trazer é que, até retomando assim, o áudio do Wilson, né? Que ele falou que muito rapidamente a filha começou a chamar a madrasta de mãe e tal, mas não tem como a gente criar uma expectativa e não se deve esperar mesmo que esse vínculo afetivo entre padrasto, madrasta e filho seja imediato, né? Afinal de contas, não tem vínculo nenhum que seja imediato, né? A gente não começa a gostar de ninguém da noite para o dia. O amor à primeira vista não é só na Disney.
Então, realmente é uma coisa que requer tempo. Mais uma vez, a gente bate nessa tecla aqui, que é uma nova configuração familiar que requer tempo para amadurecer essas relações. Eu falei brincando essa coisa do amor à primeira vista, porque amor nessa concepção assim mais real, né, de que inclusive lidar com os defeitos, com as diferenças. Então pode ser que assim, fui tomar sorvete com o filhinho do meu namorado e ele era incrível, uma gracinha e tal, né? Foi amor à primeira vista com uma criança. Mas enfim, na hora da convivência, né, e na hora que eu tô ali sendo adulto responsável também, às vezes é mais desafiador e isso vai demandar um tempo, né? Então não ter pressa para que isso aconteça, eu acho que é um dos componentes importantes. Mas falando sobre isso, né, sobre como que os filhos entram também nessa dança, a gente vai ouvir um outro áudio que contribui de forma muito legal, porque vai falar de vários assuntos que a gente já falou e alguns novos. Bom, meu nome é Mariana, eu tenho 23 anos, fui filha única durante 12 anos da minha vida. Eu até brinco que quando eu desisti de ter meus irmãos, deixei de querer ter um irmãozinho para brincar e tudo. Meus pais resolveram ter filhos e meus pais já eram separados, eles se separaram quando eu tinha 2 anos, assim, bem novinha, então eu nem me recordo de ter como é ter pais casados. Mas coincidentemente, tanto minha mãe quanto minha madrasta engravidaram no mesmo ano, quando eu tinha 12 anos de idade. Então, acho que essa formação, enquanto eu era adolescente e tudo, esse período da minha vida também sempre foi compartilhado com pessoas que não são da minha família originária, né? Assim, madrasta, padrasto, enfim. Acho que vale a pena destacar, eu tive duas relações bem diferentes nesse contexto. Com a minha madrasta, eu tenho uma relação até hoje maravilhosa, a gente mora na mesma casa. Ela é uma pessoa muito tranquila, então a gente nunca teve nenhum tipo de briga, nenhum tipo de desavença, é uma relação muito harmônica, mas também é uma relação que tem suas caixas, assim, em momento algum, ao longo de todos esses anos, desde os meus 12 anos de idade até hoje, né, que eu tenho 23, a minha madrasta ela nunca tentou se colocar numa posição de mãe. Sempre que ela precisou falar alguma coisa, chamar atenção e tudo, ela sempre recorreu ao meu pai e sempre procurou manter esse distanciamento, assim, de não tentar se colocar num lugar que não pertence a ela, sabe? Por outro lado, na relação que eu tive maior dificuldade, que foi com um padrasto que eu tive, hoje em dia ele até não tá mais na minha família. Foi um período bem difícil porque realmente ele tentava se colocar nessa posição parental que eu acredito que não é cabível, assim, e isso gerava uma série de problemas, assim, desde coisas estritamente cotidianas, como uma louça não lavada, sei lá, coisas do dia a dia de uma casa mesmo, até um momento, até momentos mais decisivos da vida, assim, sobre compras substanciais que impactariam o orçamento da casa e tudo. Essa pessoa sempre se colocava na minha vida como responsável pelas decisões da minha vida, até em uma posição de maior superioridade, numa hierarquia superior ao que meus pais se colocam na minha vida, né? Meus pais sempre foram muito tranquilos em me falar, olha, Mariana, o meu conselho é esse, tô te dando um panorama, mas a escolha final é sua. Desde que eu sou adolescente, eles sempre me deram essa autonomia da escolha, mas nunca decidiram por mim. E eu sinto que essa pessoa, ela sempre tentava decidir por mim, e causava algumas intrigas entre mim e minha mãe. Foi um período bem complicado e essa pessoa, inclusive, forçava a minha mãe a fazer escolhas, assim, não, você vai sair comigo ou você vai sair com a sua filha?
você vai, sabe, sempre colocava em polos opostos. Então foi um período bem difícil. No que toca a convivência com minhas irmãs, são meias irmãs, né? Uma por parte de pai, uma por parte de mãe. São relações bem tranquilas com as duas. As duas são crianças ainda, então eu acho que isso deve ser colocado em perspectiva, mas são relações tranquilas. É interessante que até por conta desse elo que eu sou na vida delas, elas são amigas entre si, então às vezes uma vai na casa da outra, combinam de brincar, de assistir um filme, eu faço esse elo de ligação, é bem legal, é interessante. Mas por conta da idade mesmo, eu acredito que somos três filhas únicas, assim. Eu me considero, assim, não no coração, lógico, no coração somos três irmãs, mas considero que eu tenho uma autonomia, assim, de filha única, tive a minha criação, e eu vejo que a criação que meus pais dão para as minhas irmãs é uma criação já diferente da minha, né? Porque são outros tempos, eles são agora pais mais velhos do que foram comigo. Enfim, acho que diversos fatores influenciam nisso. Então, eu me sinto um pouco nessa posição de filha única. E elas também acabam tendo uma criação de filha única, assim, porque não tem essa convivência diária uma com a outra, então também não tem a convivência diária comigo, todos os dias, né? Porque eu passo a semana na casa do meu pai e o fim de semana na casa da minha mãe. Rola essa divisão, então em determinado período da semana, elas também estão ali numa convivência familiar, como se fossem filhas únicas, né? É bem interessante, é uma lógica muito própria, mas é uma lógica que funciona. Acho que os afetos se construíram e se solidificaram de uma forma interessante e não prejudicial. Então, acredito que o saldo é mais positivo do que negativo, tirando esse contexto específico dessa pessoa que eu citei antes, que causou uma desarmonia muito grande por tentar assumir papéis que eu acredito que não eram cabíveis a ela. Gente, esse áudio foi sensacional. Sim, muito legal mesmo, assim. Que experiência rica, assim, né? O tanto de coisa que a gente falou aqui, ela traz, né? E assim, apesar da dificuldade, a superação também, né? De tudo isso. Por exemplo, essa questão do padrasto mesmo, né? Como a gente falou, que não deve ocupar o lugar do pai, né? E como ele tentou fazer isso, foi negativo para a relação dela com ele, né? Não, e é coisa das irmãs também, né? De existir a potencialidade desse amor ser multiplicado, porque ela fala, somos três irmãs, né? Então, embora uma não seja irmã da outra, né? Das pequenas, mas acaba que elas estabelecem entre si uma relação super positiva, e com certeza isso só é possível porque esse ex-casal também permite, né, que isso aconteça. Exatamente. A relação entre a mãe e a madrasta também, né? Vendo como cada uma, até ocupando o seu próprio lugar, né? Nenhuma invadindo o espaço da outra, isso é muito bacana também. Exatamente. E aí é claro que vai depender, né? Eu acho que um dos aspectos, inclusive, que favorece ou dificulta muitas vezes a forma como esses filhos lidam com essa situação de recasamento é, inclusive, a idade, né? Então, assim, por exemplo, a Mariana fala, né, que ela tinha 2 anos, né, sei lá, quando os pais separaram, então muitas vezes não era uma realidade para ela de memória, de vivência, ter os pais casados, né, então ela morar com um e morar com o outro, tendo já o padrasto e a madrasta como algo que já era posto, né, pode inclusive facilitar. No caso dela, na verdade, para a madrasta foi mais fácil e para o padrasto foi mais difícil. Então a idade favorece, né, mas não necessariamente é o único aspecto. E mais uma vez a gente coloca aqui como que os adultos envolvidos nesse processo têm uma responsabilidade na forma como esses filhos vão lidar, né? Especialmente se eles são crianças e adolescentes, isso vai fazer ainda mais diferença, né? Porque aí puxa um pouco para a responsabilidade desses adultos, para esses adultos se responsabilizarem pelas suas atitudes, né? Porque muitas vezes a gente vê colocando defeito na criança, porque é uma criança muito difícil, ou porque essa criança não gosta de mim, sem se implicar nesse processo.
E a gente sempre, quando a gente está falando até de famílias, né, mais tradicionais, a gente diferencia, acho que a gente já mencionou isso em outros episódios, que é diferente autoridade de autoritarismo, né? E que um dos componentes que faz esses conceitos serem diferentes é que na autoridade existe essa dimensão do afeto e do respeito, assim, esse vínculo foi construído, não é pelo medo que eu obedeço, não é pelo medo que eu faço como ele quer, né? Então, quando essa relação é construída com afeto, essa madrasta e esse padrasto, eles vão ter autoridade, porque eu começo a respeitar esse outro adulto, né? Porque eu entendo também que ele quer o meu bem, né? Enfim, que ele faz parte desse sistema, e não de uma forma, né, com rigidez excessiva, ou desconsiderando, né, o que eu quero, assim. Exatamente. E outro ponto aí importante é que a gente falou no último episódio também, vamos retomar aqui, é quando nesse momento da separação conjugal, né, do divórcio, os pais, eles conseguirem passar para os filhos, né, a certeza de que eles vão continuar cuidando, protegendo, amando, independente de com quem eles vão ficar, enfim, dessa nova constituição familiar, até para esses problemas que a gente fala desses conflitos de lealdade, né? Isso também ajuda a ficar um pouco mais claro na mente das crianças, dos filhos, né? Como de uma forma geral, esses limites. E se eles têm, né, essa segurança de que esse pai e que essa mãe vão continuar sendo pai e mãe, mesmo agora sendo também marido e esposa de outras pessoas, não faz tanto sentido a questão da própria competição, né, ou da disputa que esses filhos, né, esses enteados podem ter com seus padrastos e madrastas. E aí eu acho que é de novo essa coisa aí dessa diferença, né, e dessa aceitação da possibilidade, da necessidade de flexibilização. Porque, por exemplo, às vezes pode ser que antes de reconstituir essa família, sei lá, essa mãe viveu vários anos sozinha com essa filha, né? E aí, às vezes, há ainda a necessidade de ser mantido momentos que estão só a filha e a mãe, né? Sem a necessária inclusão desse padrasto, assim. Então, respeitar isso, né, por parte desse padrasto, também pode facilitar que esse filho entenda que, bom, tem horas que a gente está junto, né, como sistema inteiro, e tem hora que vai ser só um subsistema aqui em evidência, né? E eu acho que isso influencia, inclusive, uma possível diferença que às vezes os filhos adultos ou adolescentes têm, de que essa esposa e esse marido, eles são do meu pai, assim, eles não são nada meu, assim, né? E às vezes existe isso também. Nas famílias reconstituídas, eu não vejo que eu tenho uma madrasta, né? Eu tenho, na verdade, que lidar com a namorada ou com a esposa do meu pai, mas ela minha não é nada. E aí até isso, falando dessa coisa da idade, como faz diferença, até na própria relação com os irmãos, como é que a gente vai chamar? Irmãos postiços, meio-irmãos, não sei. Mas como que para as crianças é muito mais fácil essa nova readaptação a esses filhos do outro que vão existir, e como para os filhos mais velhos, assim, adolescentes ou até adultos, isso fica mais difícil também, né? Também tem a ver um pouco com essa coisa da autonomia, da independência, né? Quando o adolescente ou do jovem adulto, porque é diferente de quando é criança, né? Criança é mais dependente, enfim, e o vínculo ele passa a ser diferente. Exatamente. Bom, então a gente já falou do bagaço da laranja, agora vamos falar da parte boa, que é o suco, né, não, Bia? Exatamente, tem que tirar um proveito disso tudo. Bom, quando a gente fala, né, numa perspectiva sistêmica, que é a perspectiva que a gente adota, inclusive, como referencial teórico, né, e nos nossos atendimentos, a gente também lembra de um conceito que é o de complexidade. Esse conceito é principalmente o Edgar Morin, é o autor que fala e discorre sobre isso, inclusive todos que tiverem interesse, sempre vai ser uma indicação aí de leitura para todos os temas. Mas no conceito de complexidade, a gente está falando aí da possibilidade de coexistirem, né, aspectos que poderiam ser vistos de uma forma mais simplista como dicotômicos, como opostos, como contraditórios, e que aqui a gente entende, na verdade, como sendo possíveis de coexistirem. Na verdade, não precisa ser problema, nem conflito, nem ser redundância, existir pai e padrasto, existir mãe e madrasta. Então, eu posso desenvolver esse afeto pelos dois. Pode caber dentro do meu coração, né, amar pai e padrasto, amar mãe e madrasta, né, desenvolver respeito por essas duas pessoas. Ter o amor pelo meu irmão, que é meu irmão,
de pai e mãe e ter amor também pelo irmão que veio do outro cônjuge. Tudo é possível de coexistir, né? Exatamente, acho que essa é uma das riquezas, na verdade, né? Ao invés de a gente pensar em como sendo substituto, né? A gente pensar como sendo pessoas a mais que vão acrescentar na minha vida, que vão ser representações, né? E vínculos novos. Sim, muito legal essa perspectiva. Uma outra questão aqui que a gente falou já, mas a gente vai retomar porque é muito importante, é saber que o primeiro casamento é totalmente diferente de um recasamento. Isso para a gente não criar expectativas que são irreais e se frustrar, né? Com coisas que a gente espera que aconteça e que não vão acontecer. Porque a família recasada ela tem uma configuração totalmente diferente de uma família que está se constituindo ainda, né? Como o primeiro casamento. E o outro manejo, né, que eu acho que entra como manejo, como potencialidade, é esperar também, né, a questão do tempo, assim, lembrar que, na verdade, essa vinculação vai acontecer de forma processual, né, que, inclusive, às vezes, alguns autores até dizem que depende, às vezes, de 2 a 4 anos aí desse novo recasamento, desse recasamento, enfim, mas confiar nesse tempo, esperar esse tempo. Claro, não de mãos atadas, mas com tudo que a gente já falou anteriormente, assim, né? Também pode ser um aspecto importante a ser considerado. E aí, de repente, nesse início, né, que a gente está falando, o mais fácil vai ser começar a estabelecer as relações que a gente fala que são de díades, né? Então, a relação só entre duas pessoas. Porque a gente acabou de falar, é muito complexo. Então, talvez estabelecer essa relação de díade ela seja mais fácil no início e conforme, né, o tempo for passando, como a Amanda falou, né, e essa conexão for aumentando, vai sendo construído também um sentimento de nós, um sentimento de família, né, de família recasada, de uma nova constituição familiar, e as relações também vão ficando mais complexas. Exatamente, e isso pode acontecer de uma forma mais natural, assim. Então, por exemplo, a madrasta pode começar a ajudar a guardar o brinquedo, né, lá do enteado, ao invés de necessariamente já tá todo mundo ali brincando, né, e competindo por tempo, por atenção, enfim. Essa entrada, ela também pode ir se dando aos poucos, assim, né? A importância que a gente fala também de criar novos rituais nessa família. Então, de repente, criar momentos de reuniões familiares, às vezes vai fazer a noite dos jogos toda semana, né? E criar inclusive novas significações para datas, por exemplo, que já são importantes. Então, sei lá, me veio aqui na cabeça, no aniversário, na família anterior, não podia, sei lá, não podia a gente não comer pizza. E, de repente, nessa nova família, começar a ressignificar essa comemoração. Então, a gente vai fazer um bolo, vai fazer uma comida diferente, né? O novo cônjuge pode pensar em uma comida que sabe fazer, que é especial, para poder ressignificar essa comemoração. E ao mesmo tempo, né, de novo, né, que isso aconteça aos poucos, assim, e também rotineiramente. Então, de novo, né, o complexo não necessariamente é contraditório, porque ao mesmo tempo em que não faz sentido só nos aniversários essas pessoas serem incluídas, né, e aí a gente querer que tudo pareça natural, porque isso acontece uma vez por ano, mas ao mesmo tempo também não pode forçar a goela abaixo, assim, né? Essa convivência tem que ser aos poucos e, de novo, a importância de diferenciar parentalidade adotiva, de parentalidade biológica e do manejo desse pai e dessa mãe com esse outro que está entrando, ou outros, né? Exatamente. Outra coisa que é importante, que também a gente já falou e que a gente vai colocar aqui no manejo das potencialidades ou das dificuldades, é justamente terminar de uma forma satisfatória essa relação com esse ex-cônjuge, porque a gente sabe como que isso afeta diretamente os filhos e a adaptação da família recasada. Então, literalmente, assim, fechar esse ciclo, né? Muitas vezes é necessário até reduzir o contato com esse ex-cônjuge apenas para as coisas necessárias dos filhos, né? E não se estender para assuntos que não façam sentido, mas restringir isso apenas para o contato do que diz respeito aos filhos, né? Mas tentar fechar esse ciclo de uma forma satisfatória para que tenha espaço para essa nova família entrar e existir.
E a gente sempre lembra, como a gente também já falou em outros episódios, que às vezes quando as famílias estão com muita dificuldade de fazer todo esse manejo, já passou um tempo, já tentei de tudo, às vezes até não, né? Pode até que ser que possa ser positivo de uma forma preventiva. Mas, enfim, pensar na possibilidade de chamar aí profissionais capacitados, né? Psicólogos de família, né? Para intermediar essa relação dessa nova família, e aí, às vezes, nesse setting aí terapêutico vai incluir, né, pessoas diversas às vezes, né, e tudo bem, porque, enfim, a gente, enquanto psicólogo, acho que tem que aceitar essas novas configurações familiares, né, e não ver com estranhamento nem com preconceito, colocar numa mesma sala pai, mãe, né, madrasta e padrasto, enfim, não tem regra para isso e vai depender de cada caso. Às vezes também, né, se alguém tiver, um dos membros aí da família tiver uma questão pessoal muito significativa também, às vezes vai ser importante iniciar primeiro um processo individual, né, terapêutico individual, para depois ir para um processo familiar, enfim, mas é sempre importante a gente lembrar que tem essa alternativa não, essa indicação da terapia, ela é muito importante, inclusive, como forma preventiva. E aí no final acho que as potencialidades dessa nova configuração é aproveitar toda a riqueza que esses novos membros podem trazer, assim, né, de forma a agregar. Então imagina você ter duas mães ou você ter dois pais, Bia. Eu fiquei lembrando aqui de um caso de uma amiga minha, que ela se casou, e aí ela tem madrasta e padrasto, né? E aí, na hora de entrar na cerimônia, o pai dela, ela não sabia, a princípio ela ia entrar com o pai dela, mas o pai dela combinou com um amigo dele, de na hora de estar mais ou menos na metade do caminho, chamar o padrasto para entrar junto. E foi, assim, super emocionante. E olha que riqueza, assim, você poder entrar com pessoas que foram super importantes, né? Eu fico até emocionada, assim, porque são pessoas... O padrasto participou tanto quanto da vida dela, assim, né? Do crescimento, do amadurecimento. E olha que rico poder entrar duas pessoas, dois pais, né? E como que nesse momento é importante, como a gente falou, né, a permissão que esse pai também vai dar dessa nova figura na vida da filha dela, assim. Então só foi ganho, né? Então por que ele vai impedir? Por que vai implicar? Por que vai ter ciúme, né? Muitas vezes esses sentimentos acontecem quando, de novo, não estão resolvidas algumas questões individuais ou do sistema anterior. Então aproveitar a potencialidade que esse momento tem, depois aí do luto do divórcio, de todos os sofrimentos, é uma possibilidade que, enfim, só as famílias recasadas vão ter. Então, para finalizar, nosso quinto bloco, falando nas nossas dicas culturais. E hoje foi meio difícil, né, Bia? Vamos lá, inclusive aí você ouvinte que tiver mais sugestões de filmes, livros e séries com exemplos aí de recasamento, comentem aí, vamos compartilhar para que essas informações fiquem, né, para mais gente. Mas assim, a gente pensou num filme que na verdade tem até... Quer dizer, num livro que tem até filme, né, que é o clássico da Jane Austen, Razão e Sensibilidade, que embora não fale, assim, com muitos detalhes, né, não aborde aí a questão da interação com as madrastas ou padrastos, fala um pouco das relações diferentes dos filhos de primeiros e segundos casamentos, né, enfim, é um livro que se passa mais antigamente, mas o filme também era antigo, por isso que eu falei para a Bia deixar fora dessa vez. Mas, enfim, tem um outro filme que continua sendo antigo, que é de 1998, que se chama Lado a Lado, mas ele é legal e bonito mesmo assim, porque ele fala exatamente de como que a relação da mãe e da madrasta, ela se dá de forma que leva em consideração o benefício para os filhos, assim, né? Então, vale a pena. Vale muito a pena. O outro filme que a gente escolheu chama Os Meus, os Seus e os Nossos. Esse filme, ele é de comédia, assim, ele é muito sessão da tarde. Eu, inclusive, vai passar várias vezes na sessão da tarde. Porque ele é até meio caricatural, assim, mas eu acho que mostra um pouco, assim, desse jogo de cintura que os pais têm que ter com os filhos, que são os meus, os filhos do outro, que são os seus, e os nossos, que é em comum, né? Então, acho que vale a pena ir só para ter em mente tudo isso que a gente conversou. E o outro filme que a gente escolheu chama Toast, a história de uma criança com fome, de 2010, que é um filme que fala da perda. Esse menino teve uma perda da mãe, que não sabia cozinhar nada, e aí vem uma madrasta que cozinha super bem, e ele começa a disputar com ela a atenção do pai, né? Então fala um pouco desses aspectos que a gente conversou.
E por último, escolhi uma série também de comédia muito boa, chama Modern Family, de 2009. Ela tem 11 temporadas, até esse ano tá saindo aí episódio novo. Mas é legal porque são 3 famílias que, na verdade, é uma só. E aí, uma dessas famílias, né, ela tem justamente essa situação do recasamento, né, do outro filho e depois o nosso filho também. Então, vale a pena assistir qualquer episódio aí, pode assistir de forma aleatória que dá para entender e é muito bom. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, lembre que a gente também tem o e-mail descomplicólogas@gmail.com, o Instagram @descomplicólogas e outros canais aí e mídias sociais que vocês podem nos encontrar. Até mais, gente. Tchau, tchau.